Então, hoje, o que o Senhor colocou no meu coração para falar para os irmãos é sobre o que precisamos ter de convicção para irmos para um próximo nível. Quantos querem ir para o próximo nível? Gente, mais forte, amém. Quantos querem ir para o próximo nível? Amém, nós queremos ir para um próximo nível de intimidade, de relacionamento com o Senhor e também de avanço ministerial, amém? Nós vamos crescer, multiplicar, fazer discípulos, para isso que o Senhor te chamou, para fazer discípulos. Fala por mal do seu lado, Senhor, te chamou para fazer discípulos, amém? A palavra do Senhor fala, ide fazer discípulos, ide gerar filhos para Deus. Você precisa ser alguém, um jovem que anseia por isso, gerar filhos para Deus. Essa é a necessidade que tem que estar no seu coração nos dias de hoje. Então nós vemos hoje em dia, nesses dias de hoje, os jovens estão cada dia mais perdidos, jovens que não respeitam os pais, jovens que só vivem em festas, em boates, bebendo, se drogando. E o que nós temos feito para que o evangelho chegue a essas pessoas? Nós temos que você precisa se perguntar, o que eu tenho feito para que o evangelho ele seja propagado, o que eu tenho feito para que o evangelho seja pregado, amém? Nós precisamos olhar para nós e ver, se amanhã for o seu último dia, o que você vai chegar diante de Deus, na hora que você abrir suas mãos, apresentar suas mãos para Ele, quais são os seus frutos? Isso você tem que se questionar. Foi para isso que o Senhor te chamou, para gerar filhos, amém? Glória a Deus, gerar filhos. Para começar aqui, eu quero ler um versículo lá em Salmos, capítulo 121, verso 1 e o verso 2. Salmo 121, verso 1 e verso 2. Elevo os olhos para o monte, de onde vem e me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Então, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero falar, o Senhor, Ele quer fazer você sair daqui completamente com o coração convicto daquilo que Ele tem te chamado para fazer, amém? E o Senhor, Ele vai falar com você, então você precisa só estar com o seu coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor Ele tem para falar. Então, às vezes, muitas das vezes você vem para um culto, você vem apenas para um protocolo, você vem aqui só para cumprir uma agenda, mas eu quero falar para você, quando você sair da sua casa e vir para o culto, venha com o seu coração aberto, venha que o Senhor Ele tem algo novo sempre para derramar sobre a sua vida. Então, para irmos para o next level de Deus, o próximo nível, temos que entender que nós não precisamos ser perfeitos para isso. Se precisasse ser perfeito, irmão, eu quero te falar, você já estava descartado. Nós já éramos figurinhas descartadas do baralho, porque você não é perfeito. Você não consegue ser perfeito. Você não consegue chegar na magnitude, na grandeza de Deus, o Pai. Se você fosse perfeito, Jesus não precisaria ter vindo morrer no seu lugar para te salvar. Então, porque você não é perfeito, porque você não conseguiu cumprir as exigências de Deus, Deus Ele enviou o Filho amado, aquele que era perfeito, para morrer no seu lugar e cumprir tudo aquilo que Deus Ele exigia, amém? Então, você precisa ter convicção de que você não precisa ser o melhor, você não precisa ser o mais talentoso, você não precisa ser aquele que fala melhor. Quero falar para você, eu não sou o que falo melhor, não sou o mais talentoso, longe disso, mas eu entendi que o Senhor Ele me chamou para algo, e o Senhor é Ele quem vai fazer, e é Ele quem vai agir através da minha vida. Eu quero falar para você, Moisés ele era gago, Deus usou grandemente para libertar uma nação inteira, um gago, porque ele até chegou a olhar para si. Ele chegou para Deus e falou assim: mas Deus, eu sou nessa minha debilidade, como que eu vou tirar do cativeiro todo o povo de Israel? Deus falou: eu estou com você, amém? Então Deus Ele chama aqueles que são improváveis. Então, se você é um improvável, glória a Deus, o Senhor Ele te chamou, amém? O Senhor Ele te chamou. Então, o pastor Noel sempre fala que a videira,
ela sempre preza isso, né, de que não é os melhores, não é aqueles que mais têm desenvoltura, não é aqueles que têm várias habilidades, mas é aquele que se dispõe, o Senhor vai usar. Aquele que se dispor, aquele que tiver o coração para ser usado por Deus, o Senhor, Ele vai usar. Então pode ser aquela pessoa que fala tudo errado, aquela pessoa que gagueja na hora de falar, o Senhor vai usar essa pessoa. Sabe por quê? Porque ela tem o coração para ser usado. Você tem o dom, você tem facilidade para falar? Glória a Deus, Deus vai te usar também. Mas se você não tiver o coração, de nada adianta. De nada adianta o dom que você tem, de nada adianta aquilo que que Deus Ele te deu, se você não usar para o propósito dEle. Então, creia que o Senhor está com você, amém? Então, precisamos entender que estamos debaixo da graça de Deus, e Ele te escolheu, não porque você é bom demais, mas porque Ele te amou demais. Ele te amou. Você não era bom. A Bíblia fala que Ele nos amou quando ainda éramos inimigos da cruz de Cristo. Quando você era inimigo de Cristo, o Senhor, Ele te amou. Como que Ele te amou? E Ele te provou lá na cruz, né? Então a maior prova de amor que teve na história da humanidade foi o sacrifício de Jesus. Não há outro, não há outro. Então eu quero falar para você, se uma pessoa, os varões aqui que vão casar, né, em nome de Jesus, se o varão chega para você, depois que vocês estão casados, fala, eu dou a minha vida por você, é porque ele verdadeiramente ama você. Eu quero falar para você, eu dou a minha vida pela minha família. Se precisar entrar numa bala, na frente de uma bala por causa da minha família, eu vou entrar, porque eu amo a minha família. E é isso que o Senhor fez, Ele enviou o único Filho para morrer no seu lugar, amém? Então, quando eu falo que não precisamos estar nos melhores dias, não precisamos estar na perfeição divina para sermos usados por Deus e para sermos alvos daquilo que o Senhor quer fazer através de nós, é só olharmos para a vida de Pedro. Pedro, ele pescou a noite inteira, não tinha pegado nada. Fala para o seu irmão, Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Mas foi nesse dia que o Senhor o chamou para um propósito maior. Foi no dia bom? Não, foi no dia ruim, no dia adverso. Então ele pescou a noite inteira. Jesus chegou e falou, lança a rede no mar. Aí Pedro, pescador, profissional experiente, falou, mas como assim? Eu sou profissional nisso aqui. Pesquei a noite inteira, não peguei nada. Aí chega alguém e fala para eu lançar a rede, que agora vai pegar. Mas ele falou isso para Deus, para Jesus? Não, ele falou, pela sua palavra lançarei a rede. Ele lançou a rede, veio tanto peixe que teve que chamar outras embarcações ali para ajudar. E ali Jesus, né, já falou para ele, ó, a partir de hoje, você não é mais pescador de peixe, te farei pescador de homens. Então, de uma situação adversa, o Senhor mudou todo um contexto da vida de Pedro. Então Pedro, ele não estava nos seus melhores dias, ele estava num dia de muita aflição, e foi o dia que ele foi chamado por Deus. Lá em Lucas capítulo 5, verso 1 ao verso 10, vamos ler, Lucas capítulo 5, verso 1 ao verso 10. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles, e estavam lavando as redes. Verso 3. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe para que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, cadê? Aqui. Perdão, irmãos. Pediu-os que afastassem um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco as multidões. Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faste ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam a grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então os companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, porém, vieram
e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou seja, ou quase afundavam. Verso 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se diante de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Verso 9, pois à vista da pesca que havia feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. Então aqui ele foi chamado para um propósito maior. Então você precisa crer na palavra do Senhor. Pedro creu na palavra do Senhor, né? O Senhor falou: lança a rede. O que ele fez? Lançou. Então se o Senhor falar para você: ande sobre as águas, vai lá e ande, você vai andar. Então creia na palavra que Deus Ele te deu. O Senhor te deu uma palavra, o Senhor te chamou, o Senhor Ele vai fazer cumprir todas elas na sua vida, porque a Bíblia fala que Deus Ele não é filho do homem não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele falou. Se Ele te deu uma palavra, vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Então eu quero compartilhar alguns pontos com os irmãos. Então, para você ir para um próximo nível, para você ir para o próximo passo, viver um próximo nível de intimidade com Deus, você precisa entender, saber quem você é em Deus. Qual é a sua identidade no mundo espiritual? Qual é a sua identidade diante de Deus? Você precisa ter isso convicto no seu coração. Qual que é a sua identidade? Fala para o irmão do seu lado: eu sou filho amado de Deus, e o Senhor tem prazer na minha vida. Eu quero falar para você: o Senhor tem prazer na sua vida, amém? O Senhor Ele te ama, Ele te chamou. Você foi salvo pela graça, não é porque você é bom demais, não é porque você é perfeito demais, mas porque Ele resolveu te escolher, e Ele não achou ninguém pior que você para usar. Aleluia. Então se Deus Ele te chamou, Ele te escolheu, é porque Ele não achou ninguém pior do que você. Então você é o pior de todos, você é o improvável, você é aquele que era mais pecador, e a palavra do Senhor fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, amém? Então sua identidade é de filho amado. Fala assim: eu sou filho amado, e nada poderá me separar do amor de Deus. Então você precisa estar apegado nessas palavras. Onde diz isso? Na Bíblia. Onde você vai conhecer aquilo que você é verdadeiramente em Deus? Buscando na palavra de Deus. É a mesma coisa da herança. Você não vê lá na palavra da herança em Cristo? Só recebe herança quem conhece que tem o direito de receber uma herança. Então ali a mulher recebeu a carta, nunca abriu aquela carta, era um testamento, tinha direito a milhões de reais, e nunca desfrutou, porque não conhecia. E para você conhecer tudo aquilo que Deus tem para você, você precisa buscar nele, através da sua palavra, amém? Então a palavra diz que nem porvir, nem potestade, nem principados, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar do amor de Deus. Então não há nada que você faça de mais que vai fazer o Senhor te amar mais, e não há nada que você faça de menos que vai fazer Ele te amar menos. Ele te ama incondicionalmente, independente daquilo que você fez ou aquilo que você deixou de fazer. Então nós somos humanos, eu falei hoje isso na célula, nós somos humanos, seres humanos, sujeitos a falhar, a errar em algum momento. Às vezes você falha com o irmão, fala alguma palavra que vai desapontar o irmão, que vai deixar ele chateado, né? Vai acontecer isso com você, é normal no ciclo, né? Na nossa família a gente não tem desavenças? Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmãos? Tem. Você já discutiu com um primo seu, com alguém de sua família, com um tio, algo assim? Eu já. Se você não, você é perfeito demais, né? E quando você faz essas coisas, você já pecou, porque você se irou, né, com aquela pessoa, falou palavras que não devia, que feriram aquela pessoa, e em algum momento você vai falhar em algo. Mas o que eu quero falar para você é que, independente das suas falhas, o Senhor Ele não deixa de te amar. Então Adão, quando ele errou, o que ele fez? Se escondeu. Jesus Ele não estava preocupado com o pecado de Adão, Ele estava preocupado com a distância.
A pergunta para Adão não foi o que você fez, foi aonde você está. Foi a distância. Então, quando você errar, quando você chegar a falhar, não se distancie do Senhor, corra para Ele, amém? Ele vai estar sempre de braços abertos para te receber. Então, Jesus, ele teve a sua identidade, ali tentada pelo diabo. O diabo tentou manchar aquilo que Jesus ele era em Deus. O que ele era em Deus? Fala para o irmão do seu lado, filho amado. A Bíblia fala que o céu se abriu quando ele se batizou e Deus falou: esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. E após ali o batismo de Jesus, ele foi direcionado ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E o diabo, ele tentou manchar a identidade de Jesus. Jesus certamente estava com fome, porque estava ali no deserto, jejum. E tinha pedras ali. O diabo apareceu para Jesus e falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele tentou atacar a identidade de Jesus, se tu és. E é isso que ele faz com nós diariamente, né? Por que você está passando por isso? Por que está acontecendo com você? Por que dessa situação adversa? Será que você é mesmo filho de Deus? E qual tem sido a sua resposta? Você tem a sua identidade firmada? De quem você é em Deus? Que você é filho amado? Jesus, ele tinha a identidade dele firmada. O que ele respondeu para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então esse tem que ser o seu posicionamento. Quando o diabo vir e falar: será que você é mesmo filho de Deus? Você vai falar: eu tenho certeza, eu sou filho de Deus. Esse momento que eu estou passando é só um deserto, vai acabar. O Senhor, ele já planejou a minha vida, e a minha vida é exitosa. É isso que você tem que ter no seu coração. Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai ou procede, dependendo da tradução, da boca de Deus. Verso 8. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Verso 7, disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 8, novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram anjos e serviram a Jesus. Então Jesus, ele estava com fome, ele estava vários dias jejuando. Ele poderia pensar: cara, estou passando por isso aqui, essa prova, será que realmente eu sou filho de Deus? Eu vou fazer esse teste aqui para ver se essas pedras viram pães mesmo. Se eu for filho de Deus, elas vão virar. Será que o nosso pensamento seria esse? Brocado, Beto, de fome, 40 dias no deserto. Aí o diabo chega para você e fala assim: tu és mesmo filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Não, vou provar para ele que eu sou filho de Deus. Às vezes a gente se enche do ego, né? Mas Jesus, ele foi sábio e respondeu o diabo na palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então por isso que a gente fala, tem o sustento natural, que é a comida que você come todo dia, mas você tem que se alimentar espiritualmente. E qual que é o alimento espiritual? Intimidade com Deus, ler a palavra de Deus, vida de oração, e os seus dias eles serão muito melhores. Põe em prática isso. Todos os dias acorde, dê graças ao Senhor, fala: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família,
obrigado pelo meu trabalho, se você trabalha. Se você não trabalha, só estuda, fala obrigado pela minha aula hoje, vai ser uma bênção. E você vai ver o seu dia, a forma que ele vai ser bem diferente. Então, quando a pessoa ela reclama muito da vida dela, o que tem de acontecer? Só coisas ruins. Então, tudo aquilo que você declara vai acontecer. Segundo, crer que você é filho amado de Deus. Mateus 3, versos 16 e 17 diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pombo e pousando sobre ele. Então uma voz do céu diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. A palavra do Senhor fala que tal qual Jesus é, nós somos nesse mundo. Se Jesus ele é amado, você é o quê? Se ele é favorecido, você é o quê? Se os céus estão abertos sobre a vida dele, os céus estão abertos também sobre a sua vida, amém? Então tudo que você pedir, o céu vai conceder, porque você está em Cristo. Pedir e dar-se-vos aquele que não pede, ele não recebe. Então você vai receber só se você pedir. Você só vai ver a sua célula multiplicar se você pedir. Fala: Senhor, me dá pessoas, me dá filhos espirituais. E esse tem sido a minha oração, né, nesses dias. Eu quero até abrir a minha vida de oração para os irmãos. Esse tem sido a minha oração e meus jejuns. Eu tenho colocado diante de Deus. Falo: Senhor, me dá filhos. Eu preciso gerar discípulos. É isso que o Senhor quer de nós, que nós vamos até Ele e pedimos. Faça alvos de oração, interceda por pessoas e você vai ver o Senhor agindo, amém? Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Aqui é onde diz que nada pode separar você do amor de Deus. Verso 38, Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? Então nada pode separar do amor de Deus. Somos filhos, mas somos humanos, falhos, e quando você errar, não fuja dele, corre para ele, amém? Terceiro, ter fé. Você precisa ser alguém que tem fé. Fé é o quê? Visualizar aquilo que você quer antes mesmo de acontecer. É ter fé que vai acontecer antes mesmo de você estar vendo. É você crer. Isso é crer. Você falar: Senhor, vou pôr uma coisa bem simples aqui, né? Senhor, quero um carro, quero uma moto. Pede, Ele vai te dar. Ele deu o filho, o bem mais precioso que Ele tinha. Ele não vai te dar uma moto? Ele te deu o filho amado, aquilo que Ele mais amava. Ele não vai te dar um carro? Ainda mais quando você pede: Senhor, me dá um carro, esse carro vai ser missionário, eu vou buscar, eu vou levar as pessoas. E o Senhor, Ele vai te dar com mais prazer ainda. Você é filho, você tem acesso. O Senhor, Ele quer te proporcionar o melhor, amém? Quantos podem dizer amém por isso? O Senhor, Ele quer te proporcionar o melhor. Você precisa ter fé para crer que o Senhor, Ele vai te dar aquilo que você pedir. E a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Então você precisa ter fé para enxergar Deus usando você lá na sua célula, lá no seu bairro, não onde o Senhor te colocou. Você precisa ter fé para crer que o Senhor está com você, para crer que o Senhor está ali guiando os seus passos. O Senhor, Ele vai te dar as palavras corretas para você falar, para você pregar. Você precisa crer nisso. O Senhor te plantou lá e Ele que vai fazer através da sua vida, né? Então às vezes você olha para você e fala: não, quem sou eu? Né? Isso é bom, porque você cresce em dependência dEle. Nós sempre temos que estar dependentes dEle. Então o pastor Luiz, ele sempre fala, ele tem mais de 30 anos de pastor, mas ele fala que até hoje, sempre que ele vai subir no púlpito para ministrar a palavra,
ele começa a tremer, dá dor de barriga, porque é dependência, ele é dependente de Deus. Eu quero falar para você, pastor Luiz é alguém tímido. Ele é alguém tímido. Se você for falar com ele fora da igreja ali, ele é tímido, quase não fala. Mas quando ele sobe lá, o Espírito Santo toma ele de uma tal forma que toma ele de uma ousadia tão grande que ele prega da forma que a gente conhece, né? Mas assim, eu tive a oportunidade ali no tempo que eu estava no seminário ali, turma especial, de almoçar, e ele está lá no refeitório. Ele é uma pessoa extremamente tímida, quase não conversa. Então, se você não for lá e puxar assunto com ele, ele não vai falar nada. Mas ele é alguém que depende totalmente de Deus para fazer a obra de Deus. Ele entendeu que não é por ele, não é pelas habilidades dele, não é pelo aquilo que ele sabe fazer de melhor, mas é por aquilo que Deus ele pode fazer. Amém? Então só conquista algo quem enxerga antes de ver aquilo acontecendo. Então você só vai ver sua célula multiplicar quando você visualizar, quando você enxergar. Isso eu tenho aprendido nas ministrações que estou ouvindo do Ricardo Landim. Então ele fala, você precisa ser alguém que tem visão. Fala para o seu irmão, visão. Então você precisa enxergar, visualizar a sua célula multiplicando, levantando líderes em treinamento. Você precisa visualizar a festa da multiplicação da sua célula, né? Quem estava aqui hoje na reunião com o pastor, ele falou, você tem que celebrar o dia da multiplicação da sua célula. Visualize esse dia, você celebrando, festejando a festa da sua multiplicação, novos líderes sendo levantados, né? Líderes sendo gerados, uma nova célula sendo ali gerada, e o Senhor ele vai fazer através de você, para que você possa ser usado na mão de Deus, para curar, libertar as pessoas. Você precisa ter fé para exercer os dons espirituais. Então assim, você carrega os dons espirituais dentro de você, mas você precisa ser destravado, despertado, e para isso você precisa ter fé. Quando alguém chegar lá na sua célula e falar, eu estou enfermo, eu preciso de uma oração, você vai lá com ousadia e ora com fé, a pessoa ela vai ser curada, amém? Então a pessoa vai lá na sua célula, visitante, ímpio, cheio de demônios, você vai impor as mãos nela e fala assim, Senhor, eu sei que essa pessoa, ela tem demônios, me usa aqui para libertar essa pessoa. Você vai lá e impõe as suas mãos com fé, e aquela pessoa ela vai ser liberta em nome de Jesus. Então você precisa ter fé para exercer, e eu creio, irmãos, Deus está colocando no meu coração, que esses dias nós veremos um tempo de grande mover de Deus no nosso meio, aqui em São José do Rio Preto, amém? Eu creio que o Senhor vai usar poder nas células, vai nos usar com poder, com libertação, vai ter salvação na nossa célula. A célula é isso, o ambiente da célula é isso, é o ímpio lá, endemoniado, ficar possesso, impor as mãos, e ele ser liberto, é a pessoa ir lá, enferma e ser curada. Isso é a célula, amém? Glória a Deus. Então você acha que a pessoa ela vai ser salva somente lá no encontro com Deus? É um engano, a pessoa vai ser salva lá na sua célula. Eu falei isso hoje na minha célula, eu não fui salvo no encontro com Deus. Eu não tive encontro com Deus no encontro com Deus, eu tive encontro com Deus na célula. Quando eu fui convidado para ir numa célula, e aquela líder ali que estava ministrando, ministrou com tanto encargo, com tanta ousadia, o amor de Deus, que aquilo tomou o meu coração. E naquela célula que eu não queria ir, né, Deus falou comigo, e eu mal podia esperar a próxima semana para estar lá de novo, porque Deus já tinha transformado algo dentro de mim, através daquela palavra na célula. Eu fui para o encontro para ter experiência de estar ali naqueles dias e receber aquelas palavras. Não quero falar que o encontro não foi nada para mim, foi porque eu tinha que liberar perdão sobre a vida de algumas pessoas. Então a palavra da cura da alma falou muito comigo, então eu liberei perdão, né? Mas assim, no dia que o Senhor falou comigo foi lá na célula, e pessoas vão ter essas experiências lá na sua célula. Você precisa ter fé para isso, para crer nisso, amém? Glória a Deus. Quarto, você precisa ser alguém nobre, amém? Quando eu falo de nobreza, não quer dizer aqui que é questão de prosperidade, não. Ser alguém nobre não tem nada a ver com dinheiro, amém? Ser alguém nobre é ser uma pessoa que entendeu quem ela é em Deus. Você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos
senhores. Então, você precisa ser um cristão de verdade, você precisa ser crente em todos os lugares que você estiver. Então, se você é alguém que na igreja você é um, lá no trabalho você é outro, pessoas vão se converter através da sua vida? Não vai, porque aqui na igreja você é uma pessoa santa, que ora, né, que louva ao Senhor, mas lá no seu trabalho você é alguém que fala palavrão, você é alguém que não dá um bom testemunho. Você precisa ser aquilo que você é na igreja em todos os lugares. Aleluia. Então um dia o meu gerente me chamou para conversar, um dia esses dias aí. Ele falou assim, a gente almoçando, falou: Alisson, eu vejo um grande potencial em você para um dia assumir o meu lugar de gerência. Aí eu falei, o nome dele é Jean, eu falei: Jean, tem um problema, eu tenho um chamado para Deus, e eu não vou viver isso aqui, trabalhando com tecnologia da informação o resto da minha vida não. Um dia eu vou rasgar meu diploma, eu vou sair disso aqui e vou viver completamente para Deus, porque é o meu chamado. E o Senhor nesses dias Ele tem despertado mais isso em mim, né? Porque eu tenho orado, tenho buscado, porque irmãos, eu deixei lá no evento Ponte lá do Lucas hoje, eu falei isso. Então, muitas das vezes as distrações do dia a dia, que às vezes é algo que não é maligno, é algo que é da nossa vida, é rotina, é trabalho do dia a dia, e a gente esquece do principal, que é Deus, que é Cristo, que é fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Algo de errado o jovem lá joga a bolinha dele? Não tem nada de errado. O problema é quando isso toma completamente o coração dele, se torna idolatria. Ele não quer fazer mais nada, só quer jogar futebol. É errado o cara lá, igual o outro falou que gosta de jogar League of Legends, LOL. É errado ele jogar LOL? Não é errado. O errado é quando isso toma todo o tempo dele. É errado, Carlos, você tocar lá o seu baixo? Não é errado, é benção, toca aqui, glória a Deus. Mas quando, na hora da célula, fala: não vou porque eu tenho que tocar baixo. No culto, não, eu vou porque eu vou ficar aqui ensaiando baixo. No dia que eu for tocar, eu vou. Aí já tomou o coração, não pode, é idolatria. É só um exemplo, tá, Carlos? Você não é assim. É só um exemplo, né? Então, tudo aquilo que toma o nosso coração demais e a gente esquece de viver os propósitos de Deus, se torna idolatria, se torna distração e te impede de viver o propósito de Deus. Então eu tenho orado para esses dias, para o Senhor tirar do meu coração esse maldito do futebol, porque eu sou viciado nisso, né? Se deixar eu fico 3, 4 horas só assistindo jogo de futebol, né? Então eu tenho orado para Deus tirar essas coisas de mim, e Ele tem tirado. Então teve um jogo aí do Santos esse dia, eu nem assisti, né? Então assim, porque Deus Ele tem movido meu coração. Então às vezes ali o tempo que eu perdi de estar assistindo o jogo, eu estou lá dando atenção para os meus filhos, para minha esposa, para Heloísa, ali brincando com ela, né? Então algo que eu não estava fazendo antes, e o Senhor tem me despertado, aberto os meus olhos para isso, para as distrações desse mundo que tem roubado um pouco o meu tempo. Então todos nós temos algo que rouba um pouco o nosso tempo, e precisamos policiar nisso, amém? Então, pessoas nobres não fazem as coisas só querendo chamar atenção e por fama, mas fazem porque entendeu um chamado. Então, eu já conheci várias pessoas que tinham competição no meio da igreja, queria ser maior que o outro, queria multiplicar mais que o outro, para se aparecer, para ter uma fama no meio da igreja. E isso era muito comum. Isso era muito comum. Algumas pessoas são assim, infelizmente, né? Mas nós somos família, amém? Somos um corpo, não tem competição. Vamos crescer juntos, vamos avançar juntos, amém? Glória a Deus. Então a pessoa nobre é aquele que entende isso, é aquele que não quer fama, não quer se aparecer, mas que Cristo apareça através dele, amém? Pessoas nobres entendem que o trabalho em equipe os leva mais longe. Então, irmãos, sozinho você pode chegar a um determinado lugar, mas quando você está ali com a sua célula trabalhando a equipe, você vai muito mais longe. Você pode ir mais rápido sozinho,
mas tem limite na sua chegada. Quando você trabalha em equipe, você vai um pouco mais lento, mas o resultado vai ser muito maior, né? Então, aprenda a trabalhar em equipe. Deus, ele faz as coisas no meio eclesiástico. Deus, ele não faz as coisas no individualismo. Ele não vai te usar de uma maneira, ele vai te usar de uma maneira individual, sim, para você ministrar uma cura na vida de alguém, para você orar. Mas a unção de crescimento, a unção da multiplicação vai fluir da maneira coletiva, amém? Fala para o seu irmão, da maneira coletiva. Então, o Beto tem um dom que eu não tenho, eu tenho outro, a Lara tem outro, a Esther tem outro. E Deus vai usando cada um no seu dom para complementar aquilo que Ele quer fazer. Imagina, Deus me dá todos os dons, não preciso de ninguém. É ou não é? Não preciso de ninguém, eu tenho todos. Não, mas Deus, Ele compartilha dons espirituais para que todos possam ser usados, amém? Pessoas nobres amam as pessoas. Então, irmãos, líder que não ama as pessoas não avança, não cresce. Líder que fica com panelinha não cresce, não avança, não vai. Você precisa amar a todos, amém? Então, às vezes vai uma pessoa na sua célula, você deixa lá excluída, a pessoa excluída, porque você tem sua panelinha, porque você tem aqueles que você ama mais, né? Porque você tem mais intimidade com aquelas pessoas, e deixa o outro lá, excluído. Não, daquele eu não gosto. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai sair. Aí sabe o que vai acontecer? A sua célula nunca vai crescer, só vai ficar você e a panelinha. Então precisamos olhar para isso, amém? Então pessoas nobres amam as pessoas. Você precisa amar aqueles que Deus tem confiado a você. Quinto, saber para que o Senhor, Ele te chamou. Você precisa ter convicção do seu chamado. Se você não tem convicção do seu chamado, você precisa buscar em Deus e se perguntar: Deus, por que o Senhor me chamou? Qual o meu propósito? Qual o meu chamado? Você precisa ter essa humildade de chegar diante de Deus e perguntar: Senhor, qual o meu chamado? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu seja um médico? Uma médica? O Senhor quer que eu seja um advogado? O Senhor quer que eu seja um pastor, um missionário? Você tem que ir diante dele, perguntar, e ele vai te dar a resposta, amém? Um jovem lá da célula hoje até me questionou em algo muito interessante, né? Ele falou assim: cara, eu acho que eu não tenho chamado para ser pastor. Como que Deus vai me usar? Então na mente dele Deus só usa quem é pastor, né? Aí eu falei: não, mano, é o seguinte, Deus te chamou para quê? Para ser um médico, um advogado, trabalhar com TI? Se Ele te chamou para alguma dessas profissões, o Senhor vai te usar lá. Se você for um médico, quando você chegar para um paciente seu e falar com o diagnóstico lá, falar assim: cara, ó, quero falar para você, nos olhos da medicina, nos olhos humanos, o resultado aqui é péssimo, para você já era. Mas aí o Senhor vai te dar ousadia lá para falar assim: ó, mas eu tenho um Deus que cura, posso orar por você? E a pessoa ser curada. Então Deus não usa só pastores, amém? Então, deixa isso de lado. Deus não usa só pastores, Deus usa a todos. Deus, Ele vai te usar onde Ele te plantar, glória a Deus. Então você precisa ter convicção. Você só vai conseguir sustentar seu ministério a partir do momento que você tem convicção. Se você tem chamado pastoral, ser esposa de pastor, ser um pastor, você só vai permanecer no ministério se você tiver uma convicção, né, Esther? Seu pai, ele mantém o ministério há tantos anos porque ele tem uma convicção do chamado de Deus para a vida dele. Se ele não tivesse convicção, já tinha abandonado há muito tempo. Se o pastor Naor não tivesse convicção, ele nem tinha deixado o emprego dele lá, que ele ganhava 30, 40 mil reais, para ir ganhar 1.500 reais sendo pastor em tempo integral na igreja. Viver pela fé, confiar em Deus. Hoje eu tenho um salário ali de 1.500, tenho um salário, mas amanhã eu posso não ter esse salário. É viver completamente pela
fé, mas ele tinha convicção daquilo que ele era chamado. O pastor Naor era alguém provável. Então você vê ele lá pregando hoje, você fala, nossa, esse cara é fera demais. Mas quando ele foi lá para ser ordenado, ele mesmo conta isso, né, que uns pastores ali que andavam já com o pastor Luiz há muito tempo, falou, não, pastor, ô Aloysio, mas o Naor, sério mesmo, o Naor, vai levantar o Naor? Mas o Aloysio falou, vou levantar o Naor. Porque o Naor é alguém leal, alguém que respondia. E o pastor Luiz ouviu a Deus, levantou o Naor. E olha quem é o pastor Naor hoje. Fundou ali, começou o Radicais Livres, né, cresceu o trabalho, expandiu o trabalho, né, e foi alguém muito usado por Deus, porque ele era bom demais? Não, porque ele simplesmente confiou em Deus e tinha convicção do chamado dele, que o Senhor ia usar ele independente dele. Você precisa acreditar que apesar de você, das suas debilidades, daquilo que você não é bom demais, apesar disso, Deus ele te escolheu e ele vai te usar. Então, não olhe para você e fala, eu sou incapaz. Fala, não, nos olhos humanos eu sou incapaz, mas o Deus que eu sirvo, ele pode. Ele me chamou, ele vai fazer. Célula lá no meu condomínio, eu estava orando esse dia, eu e a Nubia, eu falei assim, Deus, eu não sou capaz de multiplicar essa célula aqui, mas o Senhor é. Então pessoas que eu tenho chamado bastante tempo para a célula, não ia, foram hoje, né? Porque eu tenho orado, eu tenho colocado o nome dessas pessoas diante de Deus, né? Então hoje nós temos aí várias células de adolescentes, não tínhamos células ainda de jovens. Aí nasceu a do Pedro ali com os jovens, aí eu abri mais uma lá com os jovens, né? E vai crescer em nome de Jesus, tanto os jovens quanto adolescentes, amém? Mas não tem nada a ver conosco, é Ele que vai fazer. Se você é alguém que vai lá e começa uma célula e fala assim, não, sou bom demais, essa célula aqui vai multiplicar rapidão, vai falar para você vai se frustrar. Porque lidar com gente, irmãos, não é fácil. Você chama, a pessoa não vai. Aí se você não tem convicção do seu chamado, você chama de novo, a pessoa não vai, você desanima. Aí você chega no pastor, vou entregar a célula, não dou conta. Porque você estava confiando em você. Estava confiando no seu esforço, nas suas habilidades. Mas quando você é alguém que confia em Deus, fala, Senhor, hoje não veio ninguém nessa célula, mas no próximo eu declaro, em nome de Jesus vai vir, o Senhor vai trazer. Você se enche de convicção, amém? Então, o diabo, ele quer condenar e manchar a sua identidade de filho amado. Então, o diabo ele vai vir trazer condenação sobre a sua vida. Quando você falhar, quando você errar, o diabo ele vai vir e vai falar na sua vida. Vai falar, nossa, mas liderando célula você está fazendo isso? Liderando célula você falou com sua mãe desse jeito? Eu lembro uma vez quando eu já era crente, já era líder de célula, liderava na casa da minha mãe, inclusive. Ela era anfitriã, né? Assim, a casa era dela, eu era anfitriã, ela era anfitriã, mas ela nem sabia dessa função de anfitriã, mas ela era, né? Porque ela não ia na igreja naquela altura. E teve uma vez que ela falou algo para mim e eu fui extremamente grosso com ela. Aí sabe o que ela virou e falou para mim? Nossa, mas ser crente da igreja, líder, irmãos, aquilo lá me deixou para baixo assim de uma maneira que eu falei, realmente, eu acho que eu preciso sair. Porque assim, a minha mãe falar isso para mim, nossa, crentinho, porque eu falei algo ali com ela, eu desrespeitei, e eu já era líder de célula, eu não era novo convertido. Mas eu fui no meu líder na época, no meu discipulador, falei nessa situação e falo, cara, o diabo ele usa as pessoas mais próximas para te condenar. Você é perfeito? Você não é, você errou, você vai lá e pede desculpa para sua mãe que você está errado, do jeito que você falou com ela. Mas não tome as palavras que ela falou, porque não foi ela que falou aquilo, foi o próprio diabo através dela. Então o diabo ele usa pessoas próximas para te condenar, para trazer condenação da sua vida e tentar atacar o seu chamado. Então o pastor, salvo engano, o pastor Landim que ministrou uma palavra lá na conferência, e ele falou que, foi o pastor Naor, não foi o Landim não,
A pregação do pastor Noel, ele falou que o diabo, ele vai atacar o seu chamado, o seu propósito, porque se ele ataca o seu chamado, faz você desistir do propósito, ele consegue acabar com todas as áreas da sua vida. Então o diabo, ele vai atacar você no propósito. Então você precisa ser alguém, irmãos, verdadeiramente um radical livre. Quem que é o radical livre? Aqueles que andam na contramão do mundo. Aqueles que andam na contramão do mundo, faz tudo ao contrário daquilo que o mundo, ele prega. O mundo hoje, ele prega que os jovens têm que ter uma vida sexual ativa, desde a adolescência. Encher a cara na cachaça, é ou não é? É isso que o mundo hoje em dia prega. Hoje, nós aqui somos quadrados perante a humanidade aí fora. Então, um cara que trabalha comigo, ele é ímpio, ele foi nesses carnavais aí que teve, né? Ele chegou e falou, cara, eu tava com a minha esposa lá no carnaval, na cidade aí. Eu acho que só tinha eu e ela de hétero lá. E as pessoas ficavam olhando pra gente assim, como se a gente fosse o errado da história. E ele é ímpio. Ele falou isso pra mim. Eu tava lá no carnaval, só eu, minha esposa. Parecia que só tinha eu e ela de héteros lá. Jovens tudo homossexuais, lésbicas, casal de homossexuais. Então isso está se tornando verdadeiro normal na visão do mundo. Então daqui uns dias, nós saímos na rua de mão dada com as nossas esposas, nós vamos ser apedrejados. Quero falar para vocês, esse mundo, ele jaz no maligno. Então nós somos aqueles que andam completamente na contramão de tudo isso, amém? Você é alguém santo. O que é ser santo? Separado para Deus. O Senhor te separou para um propósito. O Senhor, ele não te chamou à toa, né? Então às vezes você olha para você e fala, nossa, mas o Senhor me chamou, mas eu não sou capaz, eu não consigo, então não vou fazer. Então muitos adolescentes, ele tem essa mentalidade. Eu já tive essa mentalidade. Eu não sei falar, eu travo na hora de falar. Teve uma vez que eu fiquei com a palavra na célula, eu era líder de treinamento. E ô Beto, até 9. Então, eu era líder de treinamento ali, eu fui meio que forçado a ser líder de treinamento, né? Porque a líder da célula foi levantar, falou, vou levantar esses dois aqui, líder de treinamento, mas essa noite eu sonhei, o Senhor falou comigo, Alisson, levanta aí, eu vou te levantar. Aí na hora de multiplicar a célula, um desistiu, ia multiplicar em duas. Quem teve que assumir uma? Eu. Aí na primeira célula que ela me deu a palavra lá para compartilhar, eu travei, não saiu nada. Aí ela pegou e ela fez, né? E eu fiquei, nossa, falei, Senhor, é sério? Passei uma vergonha dessa? Mas aquilo foi usado aquele momento ali para me ensinar, né, algo. Então meu líder sentou comigo ali e falou, olha, se é assim que compartilha, tem os pontos aqui, se aborda isso, aborda aquilo. E o Senhor, ele foi fazendo, amém? Então o Senhor, ele foi me moldando nisso. Então hoje, não é que eu tenho desenvoltura e sou bom para falar, não. Mas o Senhor, ele já tem me moldado nisso há algum tempo, né? Então deixa o Senhor te usar e ele vai fazer através da sua vida. O Senhor, ele vai te capacitar, amém? Então o pastor Noel era alguém que tinha muita dificuldade para falar, o Senhor capacitou ele. O pastor Luiz era alguém muito tímido, Deus capacitou ele, o Senhor dá ousadia para ele. Então assim, irmãos, não olhe para você, olhe para Cristo, olhe para aquilo que ele pode fazer através de você. Então se você olhar para você mesmo, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, jovens, quero falar uma coisa para você, não fique muito de olho nesses influencers aí da internet, do Instagram, tá? Porque a vida ali no Instagram é uma e por trás dos bastidores é outra, né? Então teve aí um influenciador aqui em Rio Preto que pulou de um prédio e suicidou. Então ali nas redes sociais ali parecia uma mil maravilhas, mas nos bastidores era uma pessoa que depressiva, uma pessoa que não tinha uma vida com Deus, e muitas pessoas se espelham nessas pessoas, né? Então por isso que o Senhor tem nos levantado para ser os influenciadores de Cristo nessa geração, amém? Você crê nisso que o Senhor tem te levantado? Amém? Então, para a gente encerrar, eu quero falar para os irmãos que
Deus ele só vai te usar a partir do momento que você se dispor. Então é o que eu falei no começo. Não é pelas suas habilidades, por aquilo que você sabe fazer de melhor, mas é pela sua disposição. Amém? Pela sua disposição. Se você for alguém que é muito bom em algo, mas se você não se dispuser a ser usado por Deus, Ele não vai te usar. Lembra que Deus ele não é intruso? Ele não vai te forçar a nada. Ele quer que você vá porque você ama aquilo que Ele colocou dentro de você. Então, irmãos, eu fico muito indignado, porque esses cantores aí do mundo aí que tem uma voz muito bonita, Deus não deu a voz deles para eles cantarem isso que eles estão cantando, não. Deus deu essa voz para eles louvarem a Deus, amém? Mas eles estão usando dons para algo completamente desconexo daquilo que eles foram criados para fazer, que é louvar a Deus. Mas eu creio que os dons que Ele te deu vai ser para glorificar e ganhar almas para Ele, amém? Glória a Deus.